Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física, e a Sara também. Nessa nossa aula de hoje, é a aula número 9. A gente vai começar o estudo de espelhos esféricos, galera, espelho côncavo, espelho convexo. Hoje a gente vai ver a parte de conceitual sobre os tipos de espelho, os raios notáveis. Na aula seguinte, a gente vai obter as imagens em espelhos esféricos. Numa terceira aula, a gente vai ver a parte de cálculo dos espelhos esféricos e a gente vai ter uma aula a mais da parte de cálculo, tá bom? Serão 4 aulas de espelhos esféricos para a gente esmiuçar esse tema aí com bastante profundidade, com bastante cuidado, tá bom? Vamos para a vinheta então, galerinha. Muito bem, já estamos aqui começando, meus amigos. Ó, primeira coisa, deixa eu tirar esse negocinho aqui da tela, pronto. Primeiro eu quero dar para vocês alguns comentários rápidos sobre exemplos de espelhos esféricos no nosso dia a dia, né? Então nós temos aqui, ó, do lado esquerdo da tela, nós temos um espelho de dentista, que repare aqui o tamanho do dente, repare aqui o tamanho da imagem, repare que a imagem está ampliada. Então, apesar de ser um espelho bem pequenininho, e ele até parece, quando você olha de perto, ele até parece ser plano, na verdade ele não é plano. Ele é um espelho com uma curvatura bem suave, espelho côncavo, galera. É, tem muita gente que usa um espelho de maquiagem, né, que amplia a imagem, tá? É o mesmo caso, é um espelho côncavo e você está muito perto do espelho, produz uma imagem ampliada, tá? É o caso do espelhinho de dentista, é o caso do espelho de maquiagem. Aqui embaixo nós temos um outro exemplo de espelho côncavo, galera, em que é o fogão solar, né? Então os raios de luz do sol vêm aqui, daqui a pouquinho a gente vai ver isso, bate aqui no espelho e converge para esse ponto onde está aqui a panela, né? Dá até para fritar ovo, dá para você cozinhar alimentos. Isso aqui é muito interessante em locais que não têm energia com fácil acesso, né? Então, principalmente locais bem afastados de centros urbanos ou da rede elétrica, por exemplo, na Amazônia, onde você tem uma incidência solar muito intensa e lugares bem afastados, então é uma maneira fácil aí de você produzir aquecimento de alimentos de maneira muito barata, de maneira muito viável. Tá? Então aqui dois exemplos de espelhos côncavos. Aqui nós temos dois exemplos de espelhos convexos, galera. Então nós temos aqui, ó, aquele espelho que é usado em espelho de segurança em supermercado, porta de estacionamento, né? Então repare que dá para você ver aqui o corredor. Dá para ver também que as imagens elas ficam reduzidas, né? Então não é o caso do espelho côncavo, né? É bem diferente, né? Que é o espelho convexo. E temos aqui um outro exemplo de espelho convexo que é aquele espelho retrovisor, né? Aquela espelhinho menor. Aqui nós temos o espelho plano, que dá para ver uma parte aqui do caminhão, e aqui nós temos o espelho convexo, dá para ver uma parte maior. A vantagem do espelho convexo é essa, né? Ele aumenta o campo visual. A desvantagem é que ele dá uma distorcida na imagem, né? A imagem fica menor proporcionalmente ao tamanho do objeto, tá bom? Então, aplicações do dia a dia de espelho côncavo, aqui nós temos duas, e aqui duas aplicações de espelho convexos, galera. Vamos então agora começar para a parte mais técnica, meus amigos. Espelhos esféricos, como o nome diz, ele sai de uma esfera, galerinha. Então ele começa aqui numa esfera e aqui eu já quero marcar para vocês, galerinha, um ponto muito importante, que é o centro da esfera, tá? Esse ponto ele vai reaparecer no decorrer da nossa aula e eu quero que você lembre que a distância do centro da esfera até a casca esférica é o que nós chamamos de raio. Tudo bem? Então, esse carinha aqui é o raio. E aqui nós temos claramente, galerinha, faz de conta que eu peguei aqui uma faca, né? Pegamos aqui uma faca e a gente corta uma parte da esfera, né? O que nós vamos ter aqui, e retiramos essa parte, né? O que nós vamos ter aqui é uma calota esférica. Imagine, por exemplo, a calota de um Fusca, a calota de uma Kombi, ou uma concha bem polida que você tem na sua casa. Então, isso é uma calota esférica, aqui está, e a gente pode usar
essa calota esférica dos dois lados, pelo lado interno e pelo lado externo, tá certo? Então, quando a gente usa pelo lado interno, dá uma olhadinha aqui, ó. Então a luz entra, vai bater lá dentro da superfície, tá certo? Vai voltar. Quando a gente usa pelo lado interno, esse espelho é chamado de côncavo, beleza? Quando a gente usa pelo lado externo, galera, tá? Quando a gente usa pelo lado externo, ele é chamado de convexo. E aqui eu vou dar uma dica para você não errar mais sobre se é côncavo ou se é convexo. Aqui está, gente, ó. Esse EX que eu quero que você guarde é para você lembrar que é a parte externa que está sendo utilizada, tá? Então, convexo é quando você está usando a parte externa do espelho esférico. E côncavo, quando você está usando a parte interna do espelho esférico, tá? Então, primeiramente, você tem que entender que há dois tipos de espelho esférico. Quando usamos a parte interna, é o côncavo, e quando usamos a parte externa, é o convexo. Para efeito de exercícios de vestibular, você não pode usar figuras curvadas dessa maneira. O ideal, porque assim, as leis da reflexão que a gente estuda aqui no nosso curso de ótica e que cai no vestibular, elas só valem para curvaturas muito suaves, que nem você viu ali do espelho do dentista. Tá? Curvaturas bem suaves, com um ângulo de abertura menor do que 10 graus, certo? Então, para espelhos, para fazer exercícios na parte de desenho, na parte geométrica da coisa, você vai fazer o seguinte uso da figura esquemática. Não pode usar essas figuras de cima, você vai poder usar essas figuras que eu vou desenhar agora, tá? Então vem comigo. Aqui nós temos a figura que você vai poder usar para espelho côncavo. E aqui nós temos a figura que você vai poder usar para espelho convexo. Aí você fala, Sérgio, tá, assim eu vou confundir com o espelho plano. É verdade, né? Assim você vai confundir com o espelho plano. Para não confundir com o espelho plano, deixa eu só ver se eu consigo selecionar aqui, diminuir um pouquinho o tamanho. Pronto. Para ficar simétrico com a outra. Então, para você não confundir com o espelho plano, galerinha, o que você vai fazer para representar que é um espelho esférico? Você vai fazer uma curvinha só na beiradinha, mas essa curvinha aqui você não pode usar para refletir os raios, tá? Só pode refletir aqui na parte que está representada com uma linha reta, tá bom? Então, aqui, ó, fazemos uma curvinha na beiradinha só para fazer a diferenciação de espelho plano. Mas, Sérgio, aí as duas figuras estão iguais. Como é que eu vou saber qual é o côncavo e qual é o convexo? Aí tem os cabelitos. Lembra que os cabelitos representam a parte opaca do espelho. Então, representa onde está a parede. Se eu estou usando a parte interna, significa que o lado externo é opaco. Então, aqui temos cabelitos do lado de fora do espelho. Tá? Então, vou repetir. Se tem cabelitos do lado de fora, significa que o lado externo é opaco, significa que estamos usando a parte interna, é espelho côncavo. Se os cabelitos estiverem do lado de dentro, significa que o lado de dentro é opaco, então estaremos usando a parte de fora, estamos usando a parte externa. Se estamos usando a parte externa, é o espelho convexo, tá bom? Então, para efeito de exercícios, não use essas figuras de cima, use essas figuras de baixo, esse daqui para espelho côncavo e esse daqui para espelho convexo, tá bom? Então, cabelito do lado de fora, espelho côncavo, porque estamos usando a parte interna. Cabelitos do lado de dentro, é espelho convexo, porque estaremos usando a parte externa, certo? Vamos então agora para a segunda parte da nossa aula, pontos notáveis, galerinha. Aqui na parte de cima, espelho côncavo, tá certo? E aqui na parte de baixo, espelho convexo, tá? Vou até escrever aqui, galerinha, para você não errar, tá? Para vocês se acostumando. Côncavo
tá? E esse daqui, ó, espelho convexo. Muito bem. Primeira coisa que você tem que saber, galerinha, é que essa linha, esse eixo que cruza bem no meio do espelho, e esse eixo é chamado de eixo principal. Eixo principal. Aqui nós temos o eixo principal. Legal. Aí o primeiro ponto já se torna visível, galera, que é esse ponto que é o cruzamento do eixo principal com o espelho. A gente vai representar com a letra V, tá? Essa letra V, porque o nome dele é vértice. Esse é o vértice do espelho esférico. Uma dica para você não errar o desenho dos pontos notáveis. Repare que a esfera ela está aqui. Os pontos notáveis estão sempre dentro da esfera original. Aqui nós temos a esfera, os pontos notáveis estão sempre dentro da esfera original. Vamos agora para esse ponto mais afastado. Aí tem um ponto bem no meio do caminho, tem esse ponto mais afastado. Esse ponto mais afastado eu apresentei para vocês no slide anterior. É o centro da esfera original. Agora não tem mais a esfera, só tem a calota, né? Então, se nós temos aqui, ó, a curvatura da esfera que deu origem a esse espelho, em algum ponto dentro dessa calota, nós temos aquele ponto que era o centro da esfera. É esse ponto aqui, ó, tá? Só que agora não vai chamar mais centro da esfera, o nome agora é centro de curvatura. Curvatura. Centro de curvatura. Aqui no espelho convexo, repare que a curvatura do espelho está do lado de cá, então os pontos notáveis estão dentro dessa curvatura e aqui está o centro de curvatura, gente. Tá bom? Então já apresentei para vocês dois pontos notáveis, o vértice e o centro de curvatura, que era o centro daquela esfera original. Muito bem. E bem no ponto médio, exatamente no ponto médio, nós temos o terceiro e último ponto, que é justamente o foco do espelho esférico. Tá? Então aqui nós temos o foco. Então vértice, centro de curvatura e bem no ponto médio, foco. Tenho duas dicas para vocês aqui. A primeira dica, repare que os pontos notáveis do espelho côncavo sempre ficam na região, na parte de dentro da curvatura, mas nesse caso, como estamos do lado de fora, é o opaco, né, do lado aqui da parte externa do espelho opaco, aqui onde é a parede, né, onde você tem os cabelos e a parede, repare que os pontos notáveis do espelho côncavo ficam fora da parede. Já aqui nós temos o espelho convexo, repare que os pontos notáveis ficam dentro da parede. Por isso que as imagens formadas por cada um deles é tão diferente, tá? Outra dica agora, gente. Dica muito importante, não para a aula de hoje, nem para a segunda aula de espelho esférico, mas para a terceira e para a quarta aula, em que a gente vai trabalhar os cálculos. Como é que nós chamamos mesmo a distância entre o centro de curvatura e a casca do espelho, gente? Lembra que a gente viu no slide anterior? É o raio, tá certo? Então aqui, ó, a distância entre o centro e o espelho é o raio, beleza? E o foco está exatamente no ponto médio. Então aqui eu já tenho a primeira equação para dar para vocês, que eu vou pintar aqui de verde, tá? Em que essa distância focal, que eu vou representar também com a letra F, tá? Essa distância focal, que a gente vai representar com a letra F, ela é justamente metade da distância do centro até o vértice, ou seja, metade do raio. Então aqui uma equação muito importante para exercícios de cálculo, em que o foco ele tem um valor que é a metade do raio. Beleza, galera? Então essa equação ela vai ser útil nas aulas de cálculo de espelhos esféricos. Então a distância focal é metade do raio de curvatura. Muito bem, meus amigos. Então já vimos que temos dois tipos de espelho, espelho côncavo, espelho convexo. Já vimos os pontos notáveis, vértice, centro e bem no ponto médio o foco. E agora nós vamos para os raios notáveis, galerinha. Raios notáveis são 4.
Aqui nós temos o primeiro, que eu vou mostrar para espelho côncavo e espelho convexo. Aqui o segundo, para espelho côncavo e espelho convexo. Isso aqui é uma figura de apoio. No próximo slide, nós vamos ver o terceiro raio notável e o quarto raio notável, tá bom? É muito importante que você, na sua casa, pegue uma régua, caneta, lápis e treine o desenho. Lembre-se, aula de ótica é aula de desenho geométrico. Então você tem que treinar a coordenação motora para você desenhar certinho, para na hora do vestibular você saber desenhar isso daí, tá bom? Então vamos lá, gente. Então imagine que esse ponto aqui, ó, que é que está representando a setinha aqui na tela que eu estou movimentando, seja um laser. E eu estou apontando, né? Eu posso apontar esse laser aqui para o espelho de infinitas maneiras, né, galera? Aqui está a minha caneta, né? Pensa aqui no meu dedo, mais fácil de ver. Eu posso apontar, faz de conta que meu dedo é o laser. Eu posso apontar o laser para o espelho de infinitas maneiras. Posso colocar assim em paralelo, posso colocar um ângulo maior, né? Posso apontar um raio de luz, ele pode chegar aqui no espelho de infinitas maneiras, tá certo? Tem 4 maneiras que você tem que saber de cor, tá bom? Vamos ver a primeira? Então, vamos lá. A primeira, galerinha. A primeira maneira é assim, ó. Quando o raio chega paralelo, tá? Deixa eu ver aqui se não ficou legal. Vamos desenhar de novo. Paralelo bonitinho. Vamos fazer para cá. Pronto. Pronto, paralelo. Vamos fazer mais um raio aqui, ó. Ele chegando paralelo. Aqui não. Vou fazer aqui, ó, chegando paralelo aqui no espelho convexo. Tá? Olha lá. Bonitinho. Chegando paralelo. Pronto. Agora, vamos fazer aqui, ó, chegando paralelo aqui nessa figura de apoio. Por que eu estou desenhando essa figura de apoio, gente? Porque aqui no espelho esférico, para efeito de exercício de vestibular, lembra que a curvatura tem que ser bem suave. O problema é que aí sua intuição não funciona muito bem. Aqui eu estou fazendo uma curvatura mais acentuada, que aí a sua intuição funciona mais fácil. Tá bom? Então vamos desenhar aqui, ó, um raio de luz chegando paralelo, tá? Até aqui. Pronto. Ah, que legal. Ficou uma flechinha até ali. E aqui, vou colocar aqui na outra tela, para que a minha imagem não atrapalhe ali. E vamos desenhar aqui a mesma coisa, um raio de luz paralelo até aqui. Pronto. Então vem comigo, gente. Conforme chega esse raio de luz paralelo, dá uma olhadinha nessa figura daqui. Olha a curvatura de espelho, galerinha. Eu vou traçar aqui, gente, a normal, tá? Ah, mas Sérgio, tem que desenhar normal? Não, não precisa, porque você vai decorar o que vai acontecer, né? Deixa eu só ver se eu consigo desenhar normal sem atrapalhar a imagem aqui. Ó, aqui tá normal, mais ou menos. Eu vou desenhar normal aqui, ó. Aqui tá normal. Então, o que acaba acontecendo, galerinha? Quando você tem um raio de luz, e esse raio de luz ele vem paralelo aqui no espelho côncavo, a curvatura do espelho faz com que esse raio reflita para baixo. Aqui no espelho convexo, faz com que esse raio reflita para cima. Tá certo? Então, mas é para baixo exatamente para onde, para cima exatamente para onde, então é isso que você tem que decorar. Sempre que um raio de luz chegar paralelo, ele no espelho côncavo, ele vai descer, mas necessariamente vai passar pelo foco. Aqui está. Tá? Não esqueça de desenhar a flechinha no raio de luz, tá, galera? Então aqui, ó, entra paralelo, tá? Vamos pegar outra cor. Entra paralelo, sai pelo foco. Sempre, Sérgio, sempre. Entra paralelo, vai sair, vai descer, passando pelo foco. Deixa eu colocar aqui minha outra tela maior, é mais fácil de ver. Sempre que o raio entrar paralelo, sai pelo foco. Então, decorar. Entra paralelo, sai pelo foco. Entra paralelo, sai pelo foco.
Aqui no espelho convexo também, olha lá, ele está entrando paralelo, beleza? Vai ter que sair pelo foco. Mas espera aí, o foco está dentro da parede. O raio de luz vai entrar na parede? Não, acho que não, né? Então, como é que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai subir, que nem a gente tinha visto aqui, ó. Ele vai subir, mas na direção que passa pelo foco. Não entendi, Sérgio. Assim, ó. Então, vai sair daqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Só para servir de apoio, tá? Então, aqui nós temos o raio de luz, ele vai subir na direção que passa pelo foco. Olha lá, dessa maneira aqui, ó. Prontinho. De tal maneira em que se eu traçar uma linha reta aqui, galera, ó, traçar uma linha reta aqui, ó. Olha lá, beleza? Então ele vem paralelo e volta na direção do foco. Entendeu? Então toma cuidado que é no espelho convexo que a galera acaba errando, porque o raio de luz não passa verdadeiramente pelo ponto, mas a direção do raio está na direção daquele ponto, tá? Porque o ponto está dentro da parede, né? Então lá, decorando, a gente entra paralelo, sai pelo foco, entra paralelo, sai pelo foco, entra paralelo, sai pelo foco. Beleza? Vamos agora inverter o raio, agora vamos para o raio número 2. Lembra lá das primeiras aulas de ótica, gente, em que a gente falou do princípio da reversibilidade do raio de luz? O mesmo caminho que a luz faz para ir, ele faz para voltar? A gente viu isso nas primeiras aulas de ótica. Se entra paralelo, sai pelo foco, se o raio de luz entrar passando pelo foco, galerinha, necessariamente ele vai ter que voltar paralelo. Deu para entender? Aqui, ó. Se entra paralelo, sai pelo foco. Se entrar pelo foco, vai sair paralelo. Entra paralelo, sai pelo foco. Entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo foco, sai paralelo. Beleza? Cuidado aqui no espelho convexo. No espelho convexo, os pontos notáveis estão dentro da parede. Então, os raios, eles não chegam lá naquele ponto, mas eles estão na direção daquele ponto. Quer ver, ó? Então, tem um raio aqui, ó, que está chegando, vou colocar ele aqui de baixo, ó, tanto faz. Tem um raio aqui, ó. Aqui vai ser difícil de ver, mas eu coloco ele como branco. Olha lá, tem esse raio aqui, ó, que está chegando na direção do foco, não é? Tá aqui, onde estava? Tá aqui, certo? Vou fazer outro raio aqui em cima, só para aproveitar esse primeiro aqui, ó. Opa, não é este, não é este. Pronto. Pronto, não é este, é este aqui. Certo? Deixa eu corrigir a tela aqui, eu já volto. Pronto, tela corrigida. Então nós temos aqui um raio que está chegando na direção do foco, certo? Olha lá, bem na direção do foco. E como é que ele vai voltar? Bom, se entra paralelo, sai pelo foco. Se entra pelo foco, vai voltar paralelo, galera. Então aqui está o raio voltando paralelo, tá certo? Então, vamos desenhar as flechinhas, não pode esquecer de desenhar as flechinhas, gente. Então aqui nós temos entrando na direção do foco, saindo paralelo, tá certo? Ó. Então aqui está a direção do raio que está chegando, apontando para o foco. Meus amigos, linha dentro da parede, linha tracejada, lembra disso, tá? Porque é uma linha imaginária, é uma reta de apoio. Linha fora da parede representa raio de luz de verdade, então linha contínua. Então aqui nós já vimos os dois primeiros raios, entra paralelo, sai pelo foco, e entra pelo foco, sai paralelo. Vamos ver agora o terceiro e o quarto raio, galerinha. Vamos lá. O terceiro raio é o entra pelo vértice, meus amigos. Vamos que vamos. Vamos que vamos aqui, pegar aqui a reta de novo, ó lá.
Então eu estou introduzindo um raio e ele vai chegar aqui, ó, no vértice. Quando fizer chegando pelo vértice, galerinha, a sacada aqui é você fazer como se fosse espelho plano normalmente, tá bom? Então aqui no vértice, você vai fazer a reflexão exatamente como você faria se fosse espelho plano. Mas Sérgio, como é que eu faria se fosse espelho plano? Você teria que pegar uma régua, medir uma distância. Aqui eu vou usar a régua, galera. Opa, não é essa tela, é essa daqui. Então aqui a gente vai colocar uma régua. Eu vou colocar ela 90 graus. 90 graus para poder medir na vertical. Aqui está. Vou centralizar ela aqui, ó, nesse ponto C. Pronto. E eu vou medir uma distância aqui em cima, ó. Então aqui, ó, um riscão grande mais um pequenininho. E vamos fazer isso para baixo, tá? Então aqui, ó, um riscão grande mais um pequenininho. Pronto, aqui está. Na hora que você faz isso, deixa eu fazer com mais precisão. Com mais precisão. Um riscão grande mais um pequenininho. Agora aqui está, pronto. Na hora que você faz isso, galera, então você pegou a mesma altura aqui em cima, a mesma altura aqui embaixo, aí você faz o raio voltando por ali. Sérgio, por que tem que ser assim? Bom, se é para fazer igual o espelho plano, galerinha, olha lá, passando por aquele pontinho que eu tinha desenhado, tá vendo? Se é para fazer igual o espelho plano, galerinha, qual é a obrigatoriedade de reflexão espelho plano? Mesmo ângulo de incidência tem que ser igual o mesmo ângulo de reflexão. Tem que ser ângulos iguais. Tá certo? Tem que ser ângulos iguais. Deixa eu fazer aqui um pouquinho menor aqui para poder caber na imagem bonitinho. Ó. Então aqui está, tem que ser ângulos iguais. Tá certo? Então, o raio de luz chega pelo vértice e volta com o mesmo ângulo, galerinha. Ele chega pelo vértice e volta com o mesmo ângulo. Essa é a lei. Então vamos lembrando aí, vamos decorando os raios. Primeiro raio entra paralelo, sai pelo foco. Segundo raio entra pelo foco, sai paralelo. Terceiro raio entra pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Isso também acontece lá no espelho convexo, galerinha. No espelho convexo, deixa eu pegar aqui a reta. Então temos aqui um raio de luz que está chegando aqui no vértice, tá certo? O que a gente vai fazer? A gente vai desenhar aqui a flechinha chegando. Ele está chegando com certo ângulo alfa. No vértice, vai fazer igual ao espelho plano, vai refletir exatamente com o mesmo ângulo. Como é que eu faço para refletir com o mesmo ângulo, Sérgio? Pego uma régua, tá? Vou centralizar a régua aqui, ó, bem aqui no eixo principal, tá vendo? Ó, esse risco maior aqui. E aqui, ó, tá batendo exatamente no um risquinho abaixo do risco grande. Você vem aqui para baixo, mede a mesma altura para baixo. Aqui nós temos o risco grande, um risquinho a menos. Aqui está, um risquinho a menos. Pronto, simétrico, tá certo? Aí você vem aqui e o raio que voltar vai ter que passar por ali exatamente, galerinha. Tá? Vamos lá, aqui, pronto, agora passou, certo? Então, eu vou desenhar a flechinha. Entra pelo vértice, volta com o mesmo ângulo, aqui está, mesmo ângulo alfa, certo? Então, já vimos 3 dos 4 raios, vamos lembrar os 3 primeiros? Primeiro raio, tem que decorar, gente, não tem jeito. Entra paralelo, sai pelo foco, do espelho convexo também, entra paralelo, sai na direção do foco. Segundo raio, entra pelo foco, sai paralelo, entra pelo foco, sai paralelo. Terceiro raio, entra pelo vértice, volta com o mesmo ângulo, entra pelo vértice, volta com o mesmo ângulo. Só ficou faltando agora o quarto e último raio, galera. O quarto e último raio é o raio que é o que menos a gente usa, é o que menos aparece em vestibular, tá? É o raio que passa entrando pelo centro de curvatura, galera. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Olha lá, ele vai passar aqui, ó, entrando pelo centro de curvatura,
Pronto, aqui está mais certinho. E aí, meus amigos, olha lá a flechinha do raio de luz chegando. Vou mudar a cor, né? Ficar coerente aí com o raio. Então, ele está chegando no centro de curvatura, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. A lógica é a mesma. Então, deixa eu pegar aqui um raio, ó, chegando na direção do centro de curvatura. Só que você se lembra que dentro da parede não tem luz de verdade. Então, eu vou fazer aqui um outro raio aqui, ó. Vou desenhar ele sobre o outro ali, porque o primeiro eu vou apagar, tá bom? Olha lá, vou apagar esse daqui. Então, lá, exatamente. Então, esse raio está chegando na direção, ele está chegando na direção do centro de curvatura. Repare, não é na direção do foco, é na direção do centro de curvatura. E o que acontece com esses raios quando chegam na direção do centro de curvatura? Dá uma olhadinha aqui, galerinha. Fica mais fácil de você enxergar na primeira figura da aula. Volta aqui. Se eu tenho raio de luz chegando, passando na direção do centro, galerinha, deixa eu só desenhar aqui. Aqui está, por exemplo, né? Olha lá. Beleza? Ó, então temos aqui um raio chegando na direção do centro. Quando ele chega aqui na superfície, galera, ele chega exatamente perpendicular à face do espelho. Né? Vamos lembrar do espelho plano? O que acontece quando o raio de luz chega perpendicular à face de um espelho plano? Aqui, ó, nós estamos aqui no espelho plano. E se eu tenho um raio de luz que chega perpendicular ao espelho plano, vamos pegar de novo aqui. Vamos pegar de novo aqui, pronto. E se eu tenho um raio de luz? Ué, não quer desenhar por quê? Vamos desenhar. Vamos lá. Olha lá, né? Aí ele desenha o lugar errado. Não tem problema, agora vai desenhar. Então, quando a gente tem... Ué, deixa eu desenhar isso aqui. Prontinho, aqui está, gente. Quando a gente tem um raio de luz chegando perpendicular à superfície de um espelho plano, galerinha, como é que esse raio volta? Ó, aqui está o espelho plano, né? Como é que esse raio volta? Ele bate na superfície e volta sobre si mesmo. Então é isso que vai acontecer aqui, ó. Esse raio que passa aqui no centro de curvatura do espelho esférico, como ele chega aqui na superfície perpendicular ao espelho, ele vai bater no espelho e vai voltar sobre si mesmo. Por isso, galerinha, que esse quarto e último raio entra pelo centro, bate no espelho e volta sobre si mesmo. Isso não é tão intuitivo nessa figurinha que a gente usa esquematicamente, né? Então, temos aqui os 4 raios, galerinha. Primeiro raio, entra paralelo, sai pelo foco. Segundo raio, entra pelo foco, sai paralelo. Terceiro raio, entra pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. E quarto e último raio, entra pelo centro de curvatura, bate no espelho e volta sobre si mesmo, tá? Cuidado sempre no espelho esférico convexo, que o raio de luz não chega lá no centro, porque o centro está dentro da parede, ele bate no espelho e volta. Beleza, meus amigos? Assim nós terminamos a teoria dessas aulas, não perca os exercícios, porque eles são muito úteis, tá bom? E aí, como é que tá essas aulas de ótica para você? Você está conseguindo entender? Manda para mim nos comentários aí, mande suas dúvidas, suas perguntas, tá bom? Meus amigos, vamos então aí para o primeiro exercício, o fogão solar, que a gente até começou a aula falando disso, né? Os espelhos esféricos gaussianos podem ser usados como fogões solares de acordo com as figuras abaixo. Então vem aqui, ó. Por que funciona, gente? Porque os raios de luz que vêm do Sol chegam aqui no espelho côncavo praticamente paralelos, e você sabe que todo raio que chega paralelo vai ter que passar pelo foco. Então acaba convergindo os raios de luz aqui no foco. Responda, a que tipo de espelho deve ser usado? Que tipo de espelho? Está claramente, ó, estamos usando a parte interna como refletora. Então, resposta da letra A, espelho
côncavo. Letra B. Em que ponto notável o espelho deve ser colocado, do espelho, deve ser colocado o fundo da panela? Ele tem que estar nesse ponto em que o raio que chega paralelo vai passar por ele, ou seja, no foco do espelho côncavo, galerinha. Então, tem que ser colocado no foco do espelho côncavo. Construa um esquema com o espelho, o eixo principal, o vértice, o foco principal e os raios notáveis para o funcionamento do fogão solar. Meio que já está aqui, viu, galera? Mas eu já vi já em vestibular o cara pedir para você fazer isso, tá? Então você vai fazer exatamente como eu te orientei. Na hora de representar um espelho esférico, você não vai desenhar curvo, você vai desenhar ele uma linha retinha, bonitinha assim, tá certo? E aí você vai fazer uma curvinha só na beiradinha. Deixa eu só alterar aqui, pronto. Você vai fazer uma curvinha só na beiradinha. Tem que ser espelho côncavo, aqui está. Aí você vai pegar uma régua e vai desenhar uma linha reta bem aqui no meio do espelho, tá? Aqui no meio do espelho. Essa linha aqui é o eixo principal, tá? Eixo principal. Essa aqui é a letrinha C que estamos fazendo. Ele quer que você, ó, o espelho, já foi, o eixo principal, o vértice. O vértice é o cruzamento do espelho com o eixo principal, o foco. Então, nós temos aqui um ponto que é o foco. E os raios notáveis necessários para o funcionamento do fogão, muito baba. Os raios de luz que vêm do Sol chegam aqui praticamente paralelos. Opa, tem que ser retinha, bonitinha. Então, lá, os raios chegam paralelos. Tá certo, galera? Vou fazer até mais raios aí, ó, para poder ficar bem bonitinho, ó. Vou fazer aqui, ó, mais um aqui, ó. Pronto. Vou fazer mais um ainda, ó. Vou colocar 4 raios paralelos, ó. Pronto. E todos os raios que chegam paralelo, galerinha, tem que passar pelo foco, todos eles, tá? Então, eu desenhei 4 raios, todos os 4 raios vão passar pelo foco. O que você não pode perder ponto de bobeira na hora do vestibular é não fazer isso que eu vou fazer agora, gente, que é desenhar as flechinhas, porque o raio de luz, ele tem um sentido, né? Aqui, ó, ele vem lá do Sol, tá certo? Ó, bate no espelho e volta passando pelo foco, certo? Muito tranquilo, questãozinha ganha, vamos para a próxima, gente. 2 espelhos metálicos, parabólicos e côncavos, aqui espelho côncavo bonitinho, né? São postos frente a frente de modo que seus eixos principais coincidam. Então aqui o eixo principal de um é o mesmo eixo principal do outro. O aluno coloca o dedo no foco de um desses espelhos, aqui está, enquanto a chama de uma vela está posicionada no foco do outro. Determine justificando o que o aluno sente enquanto a vela permanece acesa. Galerinha, uma vela não emite só luz, né? Ela emite onda infravermelha, que é a que propaga calor. Então, logicamente, a luz sai da vela, bate aqui, chega aqui e vai iluminar um foco de luz aqui no dedo da pessoa. Mas mais do que isso, radiação infravermelha também. Então, o calor sai daqui por onda eletromagnética infravermelha e vai se concentrar aqui. Então, todo esse calor que está saindo da vela e está batendo na superfície desse espelho côncavo está se propagando para cá e convergindo aqui. Então, o que, que o aluno sente enquanto a vela permanece acesa? Vai esquentar seu dedo. Legal, né? Letra B. Se substituir a chama da vela por uma pedra de gelo, mesma coisa, né, galerinha? Não é que vai propagar o frio não se propaga. Mas o calor do dedo vai para cá e vai ser absorvido pela chama, pelo gelo que vai ser colocado. Se substituir uma chama por uma pedra de gelo. Então o gelo vai absorver o calor que vem aqui do dedo, então ele vai sentir o dedo perdendo calor, ou seja, baixando a temperatura, tá? Então, resposta da letra A, ele vai sentir o dedo esquentando. Resposta da letra B, ele vai sentir o dedo esfriando. Agora, bem legal sobre isso, galera, acabei não encontrando na internet uma foto disso, você pode procurar. Em São Paulo tem um museu
de ciência chamado Museu Catavento. Para quem está próximo de São Paulo, puder visitar o dia que você estiver na cidade de São Paulo, o Museu Catavento é um museu que vale muito a pena se você gosta de ciência, de astronomia, de biologia, física, tem muitas experiências lá, muito legal. E lá, uma das experiências, que tem até na parte de fora do museu, né, na parte externa, são duas conchas bem grandonas, galera, maior que uma pessoa, tá? Que fica aqui de um lado, aqui seria, por exemplo, onde está a vela, seria o tamanho de uma pessoa. E tem uma concha aqui, em uns 30, 40 metros distantes, mais ou menos, tem uma outra concha, tá? Aí o que acontece? Se você fica bem aqui num ponto que está escrito lá, tem tipo um anel para você se aproximar ali. E do outro lado também tem um anel suspenso. Aí qual que é a ideia? Fica uma pessoa aqui e um amigo seu lá. Aí você fala baixinho aqui, de tal maneira que quem está perto de você não consegue ouvir o que você está falando. Mas a outra pessoa que está com o ouvido lá do outro lado, a 30 metros distante, consegue ouvir o que você está falando. Porque o som, como uma onda, ele também bate nessa concha, se propaga, bate na outra concha e concentra em quem tiver com o ouvido aqui no foco. Tá? Bem legal essa experiência, bem bacana, tá? Isso é espelho côncavo, entra pelo foco, sai paralelo, chega paralelo, converge aqui no foco. Bem bacana experiência que tem lá no Museu Catavento, galera. Vamos para o próximo exercício? Farol do automóvel, gente. Espelhos esféricos que obedecem às condições de nitidez de Gauss podem ser associados a uma pequena e potente lâmpada para obter o feixe de raios luminosos paralelo dos faróis. Então você quer que o raio saia do farol paralelo. Então essa lâmpada tem que estar exatamente no foco desse espelho E1, porque entra pelo foco, sai paralelo. Responda, que espelhos devem ser usados? Esse daqui é côncavo e esse daqui, ó, o E2 também é côncavo. Tá? Então, resposta da letra A, dois espelhos côncavos. Dois espelhos côncavos. Letra B. Em que ponto notável do espelho E1, que é esse primeiro, deve ser colocada a lâmpada? Essa eu já falei, ela tem que estar no foco do espelho E1, porque o raio de luz que sai da lâmpada, se ele estiver no foco, vai sair paralelo. No foco de E1. Beleza? Em que ponto notável do espelho E2 deve ser colocada a lâmpada? Justifique sua resposta. Porque aqui, galerinha, na frente da lâmpada tem um outro espelho para fazer com que o raio de luz volte da onde veio. Porque senão, ó, se não tivesse esse segundo espelho, os raios de luz que estaria vindo aqui para a direita, ó, não sairia paralelo. Aí você estaria perdendo essa luz aí. Sairia aqui para cima, sairia para baixo, você estaria perdendo esses raios de luz. Então, qual que é a ideia? Faz ele voltar, porque na hora que ele volta, ele está passando pelo foco do espelho E1 para sair paralelo. Mas para fazer o raio de luz ir e voltar pelo mesmo caminho, então, para o espelho E2, essa lâmpada tem que estar no centro de curvatura de E2. Porque quando o raio passa pelo centro de curvatura, bate e volta sobre si mesmo. Então tem que estar no foco do E1 para sair paralelo, mas tem que estar no centro de E2 para bater e voltar. Tá bom? Então, resposta da letra C, no centro de curvatura de E2. Muito bem, tem que estar no foco do espelho E1 para sair paralelo e no centro de curvatura de E2 para a luz bater e voltar. Muito bem. Vamos para a próxima questão, gente. Um raio de luz incide no vértice do espelho esférico proveniente de uma fonte P. O correspondente raio refletido passa pelo ponto, então ele quer que você saiba por onde esse raio vai passar, gente, muito baba. Ele está incidindo aqui, ó, e batendo no vértice. Opa, entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo foco, sai paralelo. Entra pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Então vamos lá fazer com o mesmo ângulo, gente? Aqui nem precisa, ó, porque é papel quadriculado, né? Então vamos lá, ó. Aqui eu vou desenhar, na verdade, o eixo principal, tá? O eixo principal é essa linha
que passa aqui, ó, pelo centro e pelo vértice, tá? Então, essa aqui é a linha do eixo principal. Deixa eu só deixar ela um pouquinho mais grossa, gente, só para ficar mais fácil de ver, de você representar, né? Espessura, aqui, ó, colocar aqui, ó, bem grosso, ó, pronto, ó, eixo principal. Agora, bateu no vértice, galerinha, tem que voltar com o mesmo ângulo, né? Vai voltar com o mesmo ângulo passando por onde, galera? 2 quadradinhos para cima, 2 quadradinhos para baixo. Então, o raio de luz que voltar tem que passar por aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Você usa a régua, né? Aqui eu vou usar uma reta que vai sair desse ponto aqui do vértice e vai passar por aquele ponto simétrico lá de baixo, ó. Certo? Então, se você desenhar isso bonitinho, olha lá, entra pelo vértice, volta com o mesmo ângulo, vou fazer aqui um pouquinho mais forte aqui, volta com o mesmo ângulo, tá certo? Repare que a raio de luz ele bate aqui, ó, e passa exatamente pelo ponto D da figura. Portanto, a alternativa correta, letrinha C de cavalo. Muito bem. Vamos então para o último exercício. Espelhos côncavos são usados em faróis, lanternas e fogões solares. Já vimos isso aí, gente. As duas coisas, já vimos o farol e já vimos o fogão solar também. Para espelhos esféricos, côncavos, os posicionamentos da lâmpada na lanterna. A lâmpada, lembra aqui, ó, a lâmpada, nesse slide aqui, ela tem que estar no foco desse espelho côncavo aqui, tá? E no caso do fogão solar, lembra que a panela tem que estar no foco desse espelho côncavo aqui, tá certo? Então, no caso da lâmpada, o posicionamento da lâmpada tem que estar no foco. E da panela deve ser especialmente no foco de um e no foco do outro. Alternativa correta, letrinha A de amor, galerinha. É isso, meus amigos. Por hoje é só. Torço por vocês aí, se preparem bem para os vestibulares, estudem, aprendam, tá? Mandem seus conselhos, suas dúvidas, suas sugestões aí nos comentários, tá bom? Vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Aquele abraço, gente. Próxima aula a gente vai fazer imagens em espelhos esféricos, tá bom? Aquele abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.